Letras contundentes e mistura de ritmos são algumas das características de Super Carioca, um dos discos mais cultuados do rock fluminense dos anos 80. Nesse programa, os Picassos Falsos contam como foi a produção desse trabalho, o mais emblemático da banda. Enquanto um corpo eu amava, cortando em fatias esse corpo, não só eu fazia, mas sonhava em guardar o sangue do seu corpo quando você desapareceu. Eu achava que o Picassos tinha uma coisa torta, assim, as melodias, acho até hoje, né? Muito definidas, muito claras, muito cantaroláveis e tal, mas sempre tinha uma coisa um pouco estranha que entortava um pouco as coisas, né? Eu não lembro da gente ter sido criticado por conta disso. Pelo contrário, eu lembro disso ter sido uma característica distintiva da banda, no sentido positivo, né? Da gente fazer essas misturas, né? Era uma proposta de som, de sonoridade nova, diferente ali para quem estava acostumado a ouvir um tipo de rock, pop, ali no final dos anos 80. Era uma época já de um maneirismo, já era uma caída de uma situação para uma outra. A gente estava nessa onda, vamos dizer assim, no bom sentido, indo para baixo, para alguma coisa que viesse posterior a isso, que obviamente seria uma outra música brasileira, uma nova música brasileira, já misturando essas coisas, já fazendo disso tudo uma música pop brasileira. Enquanto isso você não diz nada, enquanto isso bebo mais um copo. Hugo, como é que você vê o conceito miscigenador dos Picassos Falsos, numa época em que as bandas brasileiras praticamente estavam voltadas para o rock que se fazia na Inglaterra e nos Estados Unidos? Eu acho que se você fizer um ranking assim do momento menos, entre aspas, brasileiro da história da música brasileira, é final dos anos 80. Então eu acho que o que se chama de miscigenação, né, ou antropofagia, ou enfim, essa mistura, quer dizer, você injetar a chamada brasilidade no rock foi assim, de um pioneirismo que a gente é difícil avaliar hoje. Quer dizer, hoje isso é comum, hoje isso voltou a ser usual, né? Na época, eu acho que foi ninguém entendeu, né? A ideia do grupo, na verdade, era misturar música popular brasileira com pós-punk, pop rock, que influenciou toda a nossa geração. Como é que vocês resolveram essa questão? O curioso e que é bacana pensar é que, na verdade, a gente não tinha isso como uma proposta definida. Essa mistura, ela vinha porque vinha das pessoas, vinha dos integrantes. A gente já é misturado separadamente. Quando nós nos juntamos, é claro que a gente tinha realmente essa influência do pop rock que aparecia pra gente aqui no Brasil, Rádio Fluminense. Todos nós, né? Todo mundo. A nossa geração. E é claro que isso era sim um objetivo, a gente queria soar um pouco ali. Só você quando passa. O que você sempre dizia não dá mais se dizer. O que você sempre dizia quase ninguém escutava. Agora a coisa está chegando pela sua contramão. O que você sempre dizia quase ninguém escutava. Romagnoli acabou entrando para o Picassos Falsos no Super Carioca. Mas antes de você entrar por esse disco, onde você estava quando o Picassos Falsos estreou? No seu primeiro álbum, um ano antes? Eu estava desbandado, eu não tinha banda em 87. E quando eu vi os caras, eu falei assim, putz, eles estão num outro patamar. Para o segundo disco, entrou para a banda o Luiz Henrique. E essa mudança, talvez ela tenha dado um tom mais, uma tonalidade mais rock and roll à banda. Estou entre o cowboy e o que perdia. Sou feliz por quem já não existe. Não sei, não estou aqui. Não sei, não, algo estava na minha cabeça. Não sei, não estou aqui. Não sei, não, algo estava na minha cabeça. A gente gostava de música e de ouvir música. Eram ratos de
de disco, ratos de sebo, ratos de loja de disco. Era isso. O dono de uma loja de disco na Tijuca, por exemplo, foi o cara que financiou a nossa primeira fita de demonstração, que foi para a Fluminense FM. Tinha essa loja é importante mesmo, a Subsom, a loja do Maurílio, que concentrava muita gente. Era uma ilha ali de possibilidades, de gente. Era um clube que as pessoas vinham. O Maurílio, aquele cara mais velho que ia só apresentando, ó, escuta isso aqui. Para mim, a Subsom era como o que a Rádio Fluminense foi depois. Aquele ponto que concentra e espalha. Eu acho que a Fluminense FM, para a nossa geração, foi como, sei lá, para os nossos avós, foi a Rádio Nacional, sabe? Aquela coisa do espaço do artista daquela época, contemporâneo, porque ela nem começou só ligada à coisa da música, também tinha, anunciava tudo que acontecia no Circo Voador, que tinha poesia, tinha Asdrubal trouxe o trombone, uma série de coisas assim que aconteceu no Rio de Janeiro na época. O papel da Rádio Fluminense na música brasileira nos anos 80 é uma coisa que é impressionante. E nesse momento também, né? Qual era o esquema, né? O esquema da música no Rio de Janeiro dos anos 80. O sujeito tocava no Circo Voador, a demo tocava na Fluminense e no dia seguinte era contratado pela gravadora. Eu acho que em termos de indústria cultural, de indústria musical, isso, quer dizer, a gente só teve aquele movimento tão exuberante, né, do rock brasileiro naquele momento por causa desse esquema. O Fluminense, além de dar o espaço para quem não tinha um canal para chegar a um grande público, ela apresentava coisas de fora, ela fazia uma ponte com o que estava se fazendo lá fora também. Ela trazia as novidades lá de fora muito quentes, muito novas. E, mais uma vez, naquela época era outro mundo. Para um disco chegar aqui, um disco importado, era uma outra situação. Você dependia da gravadora lançar aqui. Era muito caro, você não tinha internet, você não tinha acesso. Então ela funcionava como um canal da novidade mesmo, né? E eles usavam o slogan Maldita, Fluminense FM Maldita, né? Por razões óbvias. E ela, aos poucos ela deixou de ser maldita e as gravadoras começaram a olhar e ver que, na verdade, ali estava o lugar a ser observado, né? No nosso caso, essa coisa da fita demo foi muito importante, a fita de demonstração. Gravamos 3 músicas, Carne e Osso, Quadrinhos e Idade Média. O produtor, na época dessa fita de demonstração, foi o Alvin L., que tinha uma banda chamada Brasil Palace, que tinha uma música chamada Picassos Falsos. Pegaram o nome da música dele. Pedimos. E ele nos ofertou o nome Picassos Falsos. Essa fita demo foi para a Fluminense FM. Chegou lá, a produtora da rádio nos liga dizendo: nós queremos fazer um especial com vocês, porque as 3 músicas vão entrar na programação da rádio. Consta que fomos a primeira banda a tocar 3 músicas de uma mesma demo. Estou desempregado, um vagabundo dormindo no seu coração. Sou mais um solitário que não pode comer nenhum pedaço do seu pão. Meu amor, olhe pros lados, desde criança só lemos os quadrinhos dos jornais. Meu amor, olhe pros lados, desde criança só lemos os quadrinhos dos jornais. E a música tocando na Rádio Fluminense FM, valeu o convite para gravar um disco no selo plug da RCA Victor. Isso. O disco é esse aqui, de 1987, o primeiro disco dos Picassos Falsos. O produtor é José Emílio Rondô, que era jornalista. Como é que um jornalista foi convidado para produzir? Dá para explicar isso? A gente gostou muito do disco da Legião Urbana. O primeiro disco. Que aliás eu acho bastante bom, o melhor deles, que eu acho. E não só gostou, como teve a sensação que os caras foram livres fazendo aquele disco. Né, que os caras fizeram o disco como eles queriam fazer. Sim. Então, bom, se a gente está afim de fazer um disco do jeito que a gente quer fazer, então esse é o cara certo, né? Nós precisávamos de um cara acolhedor, um certo paizão, porque imagina 4 tijucanos que nunca pensaram em gravar um disco de uma gravadora naquela época, né? Quer dizer, tudo apavorava a gente. O técnico de som ser um cara conhecido e apavorava. A mesa de som era apavorante. Aquela espaçonave, né, gigante. Coisa absurda, né? Que você não... Enfim, eu lembro que quando eu comecei a entender o que estava acontecendo, eu estava acabando o disco. Eu falei, beleza, vamos para frente, né? O resultado foi legal. O resultado não foi melhor pela própria inexperiência da gente.
da banda. Esse disco a gente não conseguiu realizar o som que a gente tinha em mente. Se as gravações não estavam soando do jeito como vocês tinham imaginado, o fato é que algumas músicas foram bem executadas nas rádios, né? Sim, isso não se aplica, por exemplo, a Carne e Osso. Carne e Osso soou exatamente como eu tinha imaginado e acredito que tenha soado exatamente como a banda imaginou. E ela tem essa levada de baixo, aquelas esquisitices de guitarra, a letra que é sensacional. Tem uma citação do Ismael Silva, né, no final da música, de Se Você Jurar, que é um negócio completamente inusitado para a época. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar. Navegante pronunciou aflito. Do primeiro álbum de 87 para o Super Carioca de 88. Tem um salto artístico e técnico bastante grande. Se você escuta o primeiro e o segundo, pô, cara, mudou muito para e tal. De fato, a sonoridade eu até concordo que mudou muito, mas as ideias que estavam na cabeça da gente não mudaram tanto assim. O primeiro disco, ele representa a sonoridade dos anos 80. E o segundo, eu acho que já tinha uma sonoridade anos 90, que ele representou um pouquinho do que viria a ser feito depois, que era as coisas mais livres, mais como a gente gostava, mais como as bandas que a gente ouvia estavam lá. Mas eu acho que houve uma pretensão maior, houve um salto realmente da maneira que a gente estava tocando, da diversidade das coisas que a gente colocava e da maneira que a gente se comportava dentro do estúdio. Até porque o Geraldo Darbeli, o nosso segundo produtor, ele não era assim um cara também tão paizão quanto o Zé Emílio Rondô, mas era um cara que também tinha uma visão musical, uma cultura musical muito grande, muito forte. Eu tenho duas caras, quatro olhos pra poder enxergar. Eu tenho duas caras, quatro olhos pra poder enxergar. Seu rosto me fascina, eu tenho que esconder sua presença, toca doméstica e vai E o disco, o nome mesmo já está falando, Super Carioca, é um disco sobre o Rio de Janeiro. É um conceito fechado, a capa exprime muito bem isso. O jeito como as canções estão arrumadas ali dentro também diz muito isso. A pergunta é, isso foi pensado, isso foi deliberado, fazer um disco sobre o Rio de Janeiro? Não, foi acontecendo. Eu acho que uma série de situações foram... Tínhamos algumas músicas prontas, como a primeira música que abre, Retinas. E Rio de Janeiro, por exemplo, a harmonia, eu acho que já começou a sair dali. E eu lembro que aí depois você vai fazer a letra, aí acontece um temporal no Rio de Janeiro, em 88, que acaba com a cidade inteira. E eu estava lendo essa revista aqui, que eu até trouxe, que é o Ronin, do Frank Miller, né? E eu estava lendo. Aliás, me roubaram 1, 2 e 3, eu só tenho 4. Quem, por favor, devolva. E eu estava lendo, comprei na banca, lendo, e aquela tempestade caindo lá fora, a luz apaga, a luz de velas, continuei lendo. E eu tinha feito eu e o Gustavo tínhamos feito já a melodia, a harmonia e tal, só que não tinha letra. E eu comecei a fazer a letra baseado nessa história aqui, né? E que veio um herói, surgiu por entre os escombros, entre ferragens e palmeiras. Aí aquela chuva também começou, já vi que o negócio estava sério lá fora. E aí desenvolvi a letra toda. E aí começou a surgir a ideia de realmente falar um pouquinho dessa coisa anti-herói, mas baseado nesses símbolos bem cariocas e bem brasileiros que a gente tem, que de alguma maneira, felizmente ou infelizmente, nos internacionaliza com alguns estereótipos e tal. Mas não foi nada assim, isso foi se formando com acontecimentos. Você pega
Rio de Janeiro, que é a penúltima música do disco, tem esse O Herói Surgiu por Entre os Escombros, entre Ferragens e Palmeiras, e você vai para o Super Carioca, e o Super Carioca chegou do alto da montanha, entre pulseiras de prata, mostrando quem manda na grande cidade. Um herói surgiu por entre os escombros, entre ferragens e palmeiras. Um herói surgiu por esses dias, novos dias, velhos dias, agora tudo se mistura. Eu imagino assim, que algumas pessoas que ouviram o primeiro disco do Picasso, quando ouviram o Super Carioca, algumas entenderam como uma continuação, acho que outras que pensavam mais nos hits radiofônicos tomaram certo baque. É um disco talvez um pouco mais difícil, assim, nesse sentido. Seria esse um momento meio que difícil de entender o que vocês estavam propondo? E assim sendo, vocês estavam à frente de sua época, porque mais ou menos 5 anos depois, o Mangue Beat chegava com uma proposta bastante interessante e parecida com a de vocês. Ou talvez fazendo na hora errada, né? Não sei. Bom, é você que está falando. Né? Eu acho que mais do que estar à frente, hoje eu vejo como uma ousadia. Mas uma ousadia até que nos orgulha, porque foi essa ousadia que levou talvez esse disco estar aqui sendo falado agora. Talvez nem o nome do Super Carioca, por exemplo, existisse se não fosse um disco, né, do Luiz Melodia, o Pérola Negra. Foi dali que veio a ideia? Da música Magrelinha, que é do primeiro disco do Luiz Melodia, e tem um verso que ele fala super mosca, super homem, super carioca, super eu. Aí foi irresistível, né? Super Carioca chegou com seus emblemas culturais, com samba, praia, bola e tantas coisas Super Carioca, o título do disco. Não apresentava um certo risco numa cena que ainda tinha algumas rivalidades regionais na época? Eu acho que o Picasso Falsos, não é que ele quis o risco era, eles queriam se assumir como uma banda carioca, criticando o Rio de Janeiro. As letras do Humberto, elas não são exaltação ao Rio, elas apenas incorporam a vivência no Rio, que era a vivência deles, né? Aquela história, o artista ele tem que, normalmente ele retrata o seu ambiente, né? A famosa frase de Tolstói, que é atribuída a todo mundo, né? Você fala da sua aldeia para falar para o mundo, né? Sim. E eu acho que tem uma coisa das letras também. Eu acho que muitas delas são muito líricas, muito emotivas. Outras que falam justamente do Rio, mas de aspectos do Rio que não são exatamente o que são vendidos normalmente como a imagem. Não é um Rio de Janeiro bonitinho. Acho que é por aí. A capa é esquisitinha, você vê que é um Rio de Janeiro diferente, é um Rio de Janeiro que muita gente pode ter descoberto depois desse disco aí. Não é o Rio de Janeiro de Ipanema, Não né? é, absolutamente não é. Definitivamente não é. Absolutamente não é. Era mais um corpo crivado de balas perto do Cristo Redentor, entre fotos e manchetes de jornais cobertas de sangue. A gente colocou uma expectativa muito grande nesse disco, a gente gostava do disco, a gente tinha essa sensação de estar conseguindo realizar algo muito próximo, 100% nunca é, mas algo muito próximo do que a gente tinha em mente. A gente esperava que coisas fossem acontecer, né? Aí agora a gente retorna um pouco ao assunto que tinha pintado aqui. Por que será que não aconteceu? Talvez a gente não tenha agradado as pessoas da gravadora, que a gente deveria agradar para que alguma coisa tivesse acontecido. Porque Sim. naquela época Funciona não tinha... assim, né? Exatamente. Naquela época não tinha MP3, site para colocar música de graça, nada disso, né? Era totalmente dependente Exatamente, desse se mecanismo. o cara não chega lá, olha só, a gente vai te colocar no programa tal, tal e tal, a tua agenda é essa, você tem passagem para ir para São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, blá, blá, blá. Se isso não acontecesse, era muito difícil o trabalho andar. Na época também, eu acho que chegou ali 89, 90, não estavam também sabendo muito o que ia fazer, o que ia acontecer. Então aquela coisa de sertanejo dominando tudo, já achavam já que o rock já tinha dado o que tinha que dar. Então também quem já estava ali estabelecido ainda conseguia Prosseguiu, alguma né? coisa, né?
ter um tratamento ou projetos futuros com uma gravadora. No nosso caso, parecia assim, olha, ou façam o que vocês fizeram no primeiro disco, ou sabe que isso não vai dar certo com a gente, né? O Picasso interrompeu a sua carreira naquele momento, depois de Super Carioca, mais pela conjuntura do que pelo trabalho deles. O trabalho deles tinha muito potencial. Eu acho que qualquer diretor artístico, qualquer gravadora, se pudesse, investiria mais num cantor como Humberto, num letrista como Humberto e numa banda como aquela. Mas o momento não era propício. O Brasil vivia uma barra pesada naquela época, né, de descrença total nas coisas. Em praticamente tudo, né? As pessoas estavam saindo do país para ir para a Europa para ganhar vida. Hoje é o contrário, as pessoas estão vindo para cá para tentar se recuperar. Então, tinha uma coisa também meio decadência ali. A gente estava entrando no período de hiperinflação, sair do plano cruzado, que foi um momento em que as pessoas tinham dinheiro no bolso e compravam. Então, a indústria fonográfica, como um todo, estava no auge e o rock estava na moda. De repente, o Picasso faz o disco mais radical deles num momento oposto a esse. Super Carioca acabou se tornando um cult do rock brasileiro dos anos 80. Por quê? Pô, eu vou ser muito pouco modesto. Porque Não é é para ser bom. modesto aqui. Porque é bom, é um bom disco. Você ouve, as composições são ótimas, o Humberto estava num pico de criatividade. Acho assim, o fato de ter um letrista no nível do Humberto, que é um letrista assim, bem acima da média, um cara genial, acho que contribui para isso. É tudo muito estranho. Eu escuto os baixos assim, que eu gravei, eu falo assim, pô, como é que eu cheguei nessa ideia? Porque tem coisas assim realmente muito, muito estranhas. Né? Acho que isso tudo contribui assim, para ele ser cult. Acho até que a falta de sucesso comercial fez com que o disco fosse apropriado por pouca gente. O que dá uma certa consistência, aquele disco que só você tem, só a tua turma tem, só que você desfruta dele. Na verdade, a gente estava numa transição, né? E essa transição levou depois alguma coisa mais forte à frente da gente. O sol enrevescendo, os meus fracos nervos, o sol me dissolvendo, o sol me dissolvendo. Sou mais um nas multidões, sombra só pra me estourar. Vou aproveitar meu tempo e você pra me tocar. Os buracos e os riscos de maltrapilhos desenhei. Não sou só mais o que penso. E voltaram depois para celebrar. Eu acho que eles são muito felizes com esse trabalho, não são frustrados. E voltaram a tocar juntos, de vez em quando voltam. Na verdade, não foi uma separação completa, não é? Tanto é que nós voltamos depois em 2001, 2002, e fizemos um novo disco em 2004, Novo Mundo, já num selo independente, que cristalizou mais ainda essa coisa do Super Carioca, várias coisas estão muito mais formadas ali. Aconteceu de uma maneira super tranquila. A gente foi pro estúdio, pô, e aí, o que será que vai acontecer, né? Mais de 10 anos, parará tal, a vida diferente, parará tal, mas rolou. Então a gente começou a trabalhar em músicas novas, que resultaram no Novo Mundo, que é um disco lançado em 2004. Algumas coisas o Humberto já tinha, outras coisas a gente desenvolveu juntos. E isso foi bom, porque se a gente ficasse nessa turnê revival ali naquele momento, eu acho que a banda não continuaria. À toa levanto os olhos, botando fogo na mão. À toa insatisfeito, à toa saio do chão. O mundo parece que gira, mas eu nunca senti não. À toa quer movimento pra uma nova direção. E vocês hoje estão juntos e continuam na estrada, certo? Estamos juntos, a gente quer que a banda não acabe, na verdade. Mas a banda não vai acabar, não precisa acabar. Então, não precisa acabar justamente por conta dessa nova possibilidade que é de você fazer a sua canção, você divulgar do seu jeito, você é o diretor artístico, você é o cara do marketing, você divulga, você espalha as novidades e a gente quer ficar gravando, continuar fazendo música do jeito que a gente gosta, sabe? Eu acho que banda, a princípio,
pode nunca se separar, né? E nós nunca nos separamos. Somos talvez uma banda, desde aquela época, um pouco moderna. Nós demos uns tempos. Trópicos do nosso século, muitos dizem que o futuro será nosso. Quente tropical. O sol enfervescendo, os meus lábios verdes, o sol me dissolvendo, o sol me dissolvendo, o sol.